Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje. O nosso tema hoje é as heroínas Bahá'ís no Irã. Eu escolhi esse tema porque nós estamos vivendo um momento muito estranho na história da humanidade, onde ainda em pleno século XXI pessoas são perseguidas e são mortas pela sua crença religiosa. Isso é uma coisa absolutamente inadmissível. Isso continua acontecendo no Irã, contra os Bahá'ís, mas também acontece em vários outros países do mundo, onde a intolerância religiosa toma espaço e aonde nós precisamos, de alguma forma, nos manifestarmos, né? E temos que buscar impedir esse tipo de atrocidade. Existe uma atrocidade que aconteceu no Irã no século XX, né? Foi em 1983, onde 10 mulheres Bahá'ís iranianas foram executadas pelo simples fato de serem Bahá'ís. Entre elas havia jovens adolescentes que foram executadas, né, por enforcamento. E elas tinham como saída, como possibilidade, dizerem que renegavam a fé Bahá'í, que não eram Bahá'ís, e que com isso, então, a sua vida seria poupada, mas elas se negaram a fazer isso. Então, na verdade, o que acontece quando há intolerância religiosa, né, o algoz de quem sofre a perseguição religiosa nada mais quer do que fazer com que as pessoas reneguem a sua religião. Reneguem para que eles possam fazer valer a sua hegemonia do pensamento religioso. E por que uma religião deseja hegemonia sobre o pensamento das pessoas, impor-se sobre o pensamento das pessoas? Porque, na verdade, é uma demonstração de fraqueza. Toda vez que há uma fraqueza por parte das lideranças religiosas, em que elas veem que não conseguem ter controle sobre o seu, entre aspas, rebanho, elas apelam para a violência, elas apelam para uma pressão e uma opressão inimaginável. Foi assim na história da cristandade, foi assim na história do próprio Islã, que sofreu esse tipo de perseguição, foi assim na época mosaica, né, dos judeus. Todas as religiões sempre sofreram inúmeras perseguições. E Bahá'u'lláh, o profeta fundador da fé Bahá'í, diz que o opressor, ele nunca percebe que o sangue que ele faz derramar, né, buscando essa analogia, nada mais faz do que regar a força da árvore daquela religião. Ou seja, a religião que está sendo perseguida, ela se fortalece, ela não se enfraquece. Porque existe uma mística nessa conexão entre a opressão e o florescer e o medrar, né? Essas flores dessa árvore ganham força e aparecem de uma forma muito mais fortalecida. Então a opressão nunca conseguiu fazer a religião desaparecer. Parece que o opressor esquece a história da sua própria religião, né? Esquecem que oprimir não significa suprimir, oprimir significa fortalecer, ainda que aparentemente os seguidores daquela religião venham a passar por um sofrimento, uma dor inaceitável, né? E eu diria até inimaginável, porque nós não somos capazes de entender o que é a dor de alguém que sofre tortura, perseguição e acaba enfrentando a morte com altivez, né? Mas não renega e não nega a sua crença. Isso demonstra simplesmente a fraqueza do opressor. Por que no Irã houve uma fraqueza do opressor, que são os clérigos e as autoridades clericais islâmicas, né, do Islã xiita, nesse momento dominador no Irã? Que fraqueza é essa? Porque a religião Bahá'í veio trazer, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres. Isso se tornou um elemento de fraqueza para o clero islâmico, porque eles sempre pregaram que as mulheres são inferiores aos homens, que elas deveriam se submeter aos homens. E se aparece uma religião que fala sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, isso chama a atenção do povo, chama a atenção das pessoas. E as pessoas começam a buscar esse entendimento com essa religião. E foi isso que aconteceu no Irã. O fato da religião Bahá'í trazer igualdade entre homens e mulheres,
trazer a igualdade entre as religiões. Veja só, uma religião que diz que todas as religiões levam ao mesmo ponto, que todas elas trazem a mesma verdade. Isso denota que não há exclusividade do acesso ao divino. O acesso ao divino se dá por várias vertentes, né? Por várias óticas e percepções religiosas diferentes. Quando o clero islâmico se sente fraco porque vê que essa mensagem da união das religiões, da unidade das religiões, delas terem uma única essência e trazerem uma única verdade, faz eles perderem poder. Então eles apelam para quê? Para violência, para opressão, para perseguição, achando que assim vão fazer essa religião desaparecer e, pelo contrário, chama mais atenção ainda. E hoje em dia, no Irã, né, onde a religião, né, toma conta do processo da gestão governamental, né, então é uma teocracia, essa teocracia não consegue mais se sustentar. E o que faz o opressor? Ele busca um bode expiatório e busca fazer então essa opressão acontecer em cima daquelas pessoas que trazem a paz, que trazem o entendimento, que trazem a igualdade entre homens e mulheres, que trazem a ideia de que a Terra é um só país e os seres humanos são habitantes desse único país. Isso tudo leva a uma fragilização do discurso extremista, do discurso extremamente ortodoxo, né? E que não se sustenta mais, e daí aparece a opressão. Então, historicamente, quando a fé Bahá'í surgiu no Irã, em meados do século XIX, em 1844, a perseguição e a opressão começaram imediatamente. Por quê? Porque num dado momento, de 6 milhões de habitantes que o Irã tinha, registra-se que cerca de 1 milhão de pessoas já tinham aderido ao movimento Bahá'í. E isso eles tiveram que tentar barrar e parar a partir do quê? A partir do terror, a partir do medo, mostrando que se você adere a essa religião, você vai ser morto, você vai ser perseguido, você vai ser trucidado, e daí começa esse regime de intolerância e essa batalha, digamos, campal, né, contra os adeptos, os que seguem a religião Bahá'í, para que se tentasse arrefecer, né? Milhares de pessoas foram mortas desde 1844 até os dias de hoje. São mais de 20 mil pessoas que perderam a vida, registrado, documentado, nome por nome, de cidadãs e cidadãos iranianos que perderam a vida por acreditarem numa nova mensagem, por acreditarem numa nova verdade religiosa, né? Então, hoje eu quero, de certa forma, prestar uma homenagem a essas 10 mulheres, e está havendo uma campanha, vocês vão ver nos slides que eu vou apresentar aqui, o que significa essa campanha que a comunidade Bahá'í em todo o mundo está fazendo em memória, né, dessas mulheres que há 40 anos atrás perderam a vida, foram executadas pelo simples fato de serem seguidoras da fé Bahá'í. Então eu vou mostrar aqui para vocês a projeção, e eu espero que vocês todos estejam vendo. Sim, estamos aqui, né? Muito bem, então o que diz aqui, né? Em 18 de junho de 1983, né, 10 mulheres Bahá'ís iranianas foram executadas por enforcamento na cidade de Shiraz, a mando do Estado, por se recusarem a negar suas crenças, né? No que elas acreditavam? Em todos esses preceitos que eu lhes apresentei. Aqui nós vemos uma das mulheres executadas, Tahiriyah Jumandi, que em 1983, né, perde a sua vida aos 30 anos de idade, né? Uma jovem, né? Absolutamente jovem. E o que acontece, né? Elas acreditavam na igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, elas acreditavam que as mulheres têm o direito a participar de todas as esferas da vida da sociedade, e elas arcaram com essa consequência de reafirmarem isso. Todas elas simplesmente trabalhavam em projetos sociais pelo bem-estar da população iraniana. Não acreditem que elas somente estavam trabalhando pela comunidade Bahá'í. Elas trabalhavam em projetos educacionais com crianças muçulmanas e Bahá'ís, né, buscando levar
o progresso social a todas as instâncias da sociedade iraniana. E isso incomodou extremamente o clero islâmico. Por que essas mulheres barrais são capazes de alcançar essa, digamos, essa acolhida, né, tão empática por parte da população iraniana pelo trabalho que elas faziam? Aqui, uma das outras executadas, Shirin Dalvand, né, que na época então contava com 26 anos de idade. E ela foi executada por enforcamento em 1983. Essa foi a mais jovem que foi executada, Mona Mahmoudnejad, né? Ela tinha na época então 18 anos de idade, né? 18 anos incompletos ainda, tá? A história dessas mulheres não terminou, por isso que eu disse, continua essa perseguição às mulheres barrais no Irã, e então esse é apenas um capítulo dos anais, né, como diz aqui o texto, de resiliência das mulheres iranianas que buscam justiça e equidade, né? Daí então você vê uma jovem de 18 anos como a Mona ser executada por enforcamento, em que a história desse momento em que ela perde a vida é muito dramática, né? Há relatos de como aconteceu isso, como até o último momento dava a ela a chance dela negar que ela era Bahá'í, e ela se nega a renegar sua religião, continua firme em seu propósito e acaba sendo enforcada, né? Então esse ano agora de 2023 marca os 40 anos dessa execução dessas 10 Bahá'ís, né? E o chamado que a comunidade Bahá'í está fazendo, né, a todas as pessoas, né, é que nós nos mobilizemos pelo direito das mulheres, né, a poderem ter o seu lugar na sociedade, né, e esse sacrifício dessas 10 mulheres, né, está aí ressonando em todos os lugares do mundo, né, porque todas nós, mulheres, homens, fazemos parte da mesma história, né? A história das mulheres que em todo o mundo ainda não tem o seu direito assegurado em todas as instâncias de participação social, né? Nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, o quanto ainda nós estamos atrasados com relação à igualdade de direitos entre homens e mulheres, que teve que ser aprovada uma lei recentemente, agora no ano de 2023, né? O Congresso brasileiro aprovou essa lei, de que salário de homens e mulheres tem que ser igual. Ora bola, se você precisa de uma lei que diga isso, é sinal que a prática não é essa, né? Que pelo simples fato de ser uma mulher, ela percebe menos salário do que o homem realizando as mesmas tarefas que o homem realiza, né? Então, se no Irã as mulheres são sacrificadas, né, com a própria vida, muitas vezes o sacrifício das mulheres aqui no nosso país acontece ao longo de toda uma vida, né? E principalmente as mulheres que pertencem aos grupos que são socialmente vulnerabilizados, né? Não são vulneráveis, se tornam vulneráveis, são vulnerabilizados, como é o caso das mulheres negras. Então a mulher negra percebe um salário menor que a mulher branca, que percebe um salário menor do que os homens, em média, né? Então, o sacrifício de mais uma outra mulher, como essa que está sendo apresentada, a Nosrat, né, que contava então em 1983, vamos ver se eu não erro a conta, com 46 anos de idade, né? Então, até agora, de idade mais avançada, né? E daí o convite é que nós possamos erguer as nossas vozes contra essas atrocidades, né? E que os ideais que todos nós acreditamos, né, se tornem uma única voz, né? E nós temos que erguer a nossa voz. A gente pode fazer isso muito bem através de redes sociais hoje em dia, né? Vocês vão ver que o convite que vai ser feito, e a gente passa aqui a Simin Saberi, que com 24 anos de idade foi executada, né? Ou mais uma outra jovem, né, que aos 29 anos de idade é executada, a Zarin, né, fazem parte de uma campanha global que é a nossa história é uma. Ou seja, todas as mulheres e homens do planeta, né, se unem a esse projeto que a Comunidade Internacional Bahá'í lança,
de promoção da equidade de gênero, homenageando a vida dessas 10 Baha'is iranianas que foram sacrificadas e essa longa luta das mulheres Baha'is no Irã, que há cerca de, desde 1979, né? Então nós estamos falando em 44 anos, né, de luta, e que é incessante, aonde essa perseguição, ela, por enquanto, se mostra implacável e sem fim, né? Então agora, vocês vão ver que no dia 18, né, tem esse convite a uma campanha no Twitter, né, chamada Tuitaço, né, aonde quem quiser entrar no Twitter, né, vocês vão ver aqui qual é o endereço, e ainda passando aqui pela Marshid Nirumand, né, que contava a época, então, com 28 anos de idade, né, também executada. Vejam, todas jovens, extremamente jovens, né? E essa campanha, eu paro aqui agora, essa campanha, se vocês procurarem no Twitter, né, em defesa dos Baha'is no Irã, a frase é essa só, em defesa dos Baha'is no Irã, seja no Instagram, no Twitter, vocês vão conseguir obter informações sobre essa campanha e saberem como podem melhor se envolver nessa campanha, né? Essa campanha não tem prazo, o tuitaço é simplesmente o início, né, 18 de junho. Mas como o nosso canal aqui no YouTube, né, ele é atemporal e a gravação dessa nossa conversa de hoje vai aparecer lá durante muito tempo e talvez possa passar anos, né, sendo visto esse vídeo, que hoje eu estou fazendo essa fala a vocês, mas procurem em qualquer momento, mesmo que tenha passado o ano de 2023, quando vocês assistirem o vídeo, aqueles que vão assistir por vídeo, procurem em defesa dos Baha'is do Irã, seja no Twitter, seja no Instagram, e se unam a essa campanha, que ela começa agora, no dia 18 de junho de 2023, mas ela não terá fim. Ela seguirá por todo sempre, até que todas as mulheres no planeta possam ter perceber esse desfrute da igualdade plena como cidadãs planetárias que são, sem qualquer espécie de discriminação com relação aos homens, e que chegue ao fim esse período, né, de um patriarcado sem sentido, né, onde o único objetivo desse patriarcado é a opressão das mulheres e fazer valer a supremacia masculina, o que não tem mais sentido hoje em dia. Eu termino com palavras de Abdu'l-Bahá, o filho do profeta fundador da fé Bahá. Abdu'l-Bahá disse que essa nova era tem que ser uma era onde os valores femininos e os valores masculinos estejam em equilíbrio. Ou seja, tanto em homens como em mulheres tem que haver um equilíbrio entre as suas qualidades masculinas e femininas. O que são as qualidades femininas? É compaixão, é a empatia, é o amor, é o acolhimento. O que são as qualidades masculinas, né, ou proativas, né? É a realização, é a construção, é o fazer acontecer, né? E isso tudo, se o mundo for movido somente a testosterona, né, nós vamos ter essas guerras infindáveis que nós estamos vendo. Nós temos que ter esse equilíbrio hormonal, digamos assim, né? Testosterona, progesterona. O mundo precisa de equilíbrio, como o corpo humano precisa de equilíbrio. Então, está aqui dada a mensagem para que possamos nos envolver sempre nessa campanha de igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres.